Olá, queridos amigos do CPMM, aqui é a Suzana. Uma excelente tarde de quinta-feira para todos vocês. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 16 e hoje falaremos sobre a parábola dos talentos. E Jesus nos diz o seguinte: o Senhor age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou seus servidores e lhes colocou nas mãos seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, segundo a capacidade de cada um, logo partiu. Aquele, pois, que tinha recebido 5 talentos, foi-se embora, negociou com esse dinheiro e ganhou 5 outros. Aquele que havia recebido 2 ganhou da mesma forma ainda outros 2. Mas aquele que não havia recebido senão um, foi cavar na terra e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servidores, tendo retornado, pediu-lhes conta. E aquele que havia recebido 5 talentos veio lhe apresentar 5 outros, dizendo-lhe: Senhor, me havias colocado 5 talentos nas mãos. Eis aqui, além deles, 5 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Ó bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso senhor. Aquele que havia recebido 2 talentos veio logo se apresentar a ele, dizendo-lhe: Senhor, me havias colocado 2 talentos nas mãos. Eis aqui, além deles, 2 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Ó bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo de vosso senhor. Aquele que não havia recebido senão um talento veio. Em seguida ele disse: Senhor, sei que sois um homem duro, que ceifais onde não haveis semeado, e colheis onde não haveis empregado. Por isso, como eu o temia, escondi vosso talento na terra. Ei-lo aqui, restituo o que é vosso. Mas seu senhor lhe respondeu: Servidor mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada empreguei. Devias, pois, colocar meu dinheiro na mão dos banqueiros, a fim de que no meu retorno eu retirasse com juro o que era meu. Que se lhe tire, pois, o talento que tem, e dei-no àquele que tem 10 talentos. Porquanto se dará a todos aqueles que já têm, e eles serão cumulados de bens. Mas para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que pareça ter, e que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choros e ranger de dentes. Essa parábola está descrita no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, especificamente. E é uma parábola muito interessante, porque é quando Jesus nos fala sobre multiplicação. Né? A parábola dos talentos, ela remete a esta ideia de multiplicação, das coisas boas que nós temos e que nós podemos fazê-las se multiplicar. Se eu tenho saúde, por exemplo, se eu gozo de boa saúde, esta saúde me foi dada pelo Criador. Se eu não padeço de nenhuma enfermidade, de nenhuma doença, e de que forma, se isso me foi dado pelo Criador, de que forma eu posso fazer uso dessa minha boa saúde? Sendo gentil, sendo caridosa. Eu posso, por exemplo, através da minha atividade mediúnica, auxiliar pessoas, e aí não estou falando apenas da mediunidade de incorporação, mas dentro de um trabalho de caridade, independente da casa que você participe, se você tem saúde, você pode auxiliar aquelas pessoas que estão em busca da cura do corpo físico e a cura espiritual. Então, quando Jesus nos dá o exemplo de a pessoa que recebe 5 talentos e multiplica por 10, é porque todas as coisas boas que nós temos, nós podemos multiplicá-las e não apenas guardá-las para nós. Se eu vim em uma família que me ofereceu condições de estudo para que eu me formasse, para que eu pudesse estudar, esse conhecimento que trago, a sabedoria das coisas que vivi, isso não pode ficar em si mesmado e fechado apenas em mim. É preciso que eu leve isso adiante. É inclusive o exemplo que Jesus nos deu quando ele multiplica, né, o pão e o peixe, é através do pouco. Por quê? Por que que um recebe 5 talentos,
outro recebe 3, outro recebe apenas 1. Porque Jesus sabe que cada um de nós tem um talento ou tem uma facilidade para determinada coisa. Uns têm a facilidade com os números, o outro tem facilidade com as palavras. Existem pessoas que têm o talento para o artesanato e outros têm o talento para o desenho, para fazer coisas em atividades manuais, outros conseguem através da construção, né, seja na construção civil ou de qualquer outra coisa. Então, ele não exige de nós perfeição e sabe que cada um de seus filhos, ao longo da roda das encarnações, imagine quantas atividades cada um de nós exerceu ao longo das infinitas rodas de encarnações, né, pelas quais já passamos. Será que eu já fui político? Será que já fui cantor? Será que já fui ator? Já trabalhei na construção civil? Será que eu fui um banqueiro, um navegador, uma dona de casa, uma arquiteta, uma freira? Quais são os talentos que carrego? Quais são as coisas que aprendi ao longo da minha vida e que eu posso semear? Porque todos nós somos terra do Mestre Jesus. Todos nós somos terreno fértil para que as coisas boas, não só as boas, né? Por isso que nós temos que orar e vigiar, para que essas coisas possam se multiplicar. Então, essa parábola dos talentos, ela nos ensina sobre isso. Se eu tenho alguma coisa boa, se eu tenho algo de positivo, e cada um de nós tem, né? Cada um de nós, e aí vem a misericórdia divina, porque ninguém é bom em tudo. Cada um pode ajudar de alguma forma. Alguns têm, né, uma facilidade maior com uma coisa e outros, né, para outras atividades. Então, eu posso servir, eu posso ajudar, eu tenho um talento. E o que Jesus também nos mostra quando uma pessoa tem um talento e ela resolve enterrar, né? Inclusive, essa parte final da parábola ela parece muito dura, mas não é. Porque ele está falando justamente sobre a pessoa enterrar a si mesmo. Porque quem se guarda, quem se fecha, de que adianta eu ter muito conhecimento e fechar esse conhecimento em mim? De que adianta eu ter boa saúde e não conseguir levar nada de positivo para ninguém, uma palavra ou um apoio material, ou poder ajudar através da atividade mediúnica ou exercer a caridade? De que adianta eu ter dinheiro e ser extremamente avarento ou muito preocupado e aí ser um famoso rico pobre porque eu tenho dinheiro, mas eu não quero gastar nem comigo mesmo? De que adianta a pessoa que só fica preocupada em trabalhar para ter o dinheiro e aí ela acaba ficando doente e precisa gastar toda a fortuna que acumulou para poder tratar a doença, né? E não goza absolutamente de nenhum dos prazeres da vida. Jesus não nos criou para sermos tristes, para sermos infelizes. Muito pelo contrário, sabendo de todas as dificuldades que nós iríamos enfrentar, ele nos trouxe exemplos, né? Ele nos trouxe a palavra viva, que foi a sua própria vida, os seus exemplos e a sua morte na cruz. Então, eu não posso ficar fechado, né? Todos nós somos seres em construção, todos nós temos algo de bom para levar, temos algo a ensinar e a contribuir. E não podemos nos esquecer disso, que somos semente em uma terra muito fértil, né? Se a colheita é certa, que nós saibamos exatamente o que nós estamos plantando. Um beijo para todos vocês, eu espero encontrá-los muito bem e até o nosso próximo vídeo.